Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Olá, esse aqui é o programa 9. Vamos pincelar alguns assuntos, umas questões aí sobre a história universal da música, para mais tarde eu poder falar sobre a história da música ocidental. Então a história universal da música, obviamente que implica num inventário das culturas humanas, né? Eu já toquei nesses assuntos, já esbarrei nesses assuntos lá atrás, desde o programa 1 eu venho tocando sobre essas questões, e a cada programa eu inserto novas informações, mas a questão da história universal da música passa por uma ideia de um inventário das culturas humanas, e que aí você tem que remontar a história da humanidade, né? A história do homem no sentido antropológico, que é a humanidade, que eu já toquei nesse assunto no programa 1, inclusive, foi as primeiras abordagens que eu fiz já no programa 1 e tal. Só que o programa 1 teve um foco mais específico naquele meu mapa, organograma e tudo mais. Se você vem me acompanhando, você sabe do que eu estou falando. Se você está chegando agora, então tem que assistir os programas anteriores. Bom, eu vou, nesse programa aqui, fazer algumas citações, ler alguns autores. Até aqui eu tenho lido muito textos da minha obra Música, Cultura e Sociedade, né, que é essa obra aqui, né, Música, Cultura e Sociedade, que eu já falei dela, sempre falo dela em todos os programas, porque essa primeira série se dedica mais aos temas, aos assuntos do meu livro Música, Cultura e Sociedade. Mas agora, porém, nesse programa eu quero falar um pouco sobre alguns autores aqui. Bem, então, já tentando ler aqui alguns textos, algumas anotações minhas de estudos e tudo mais, citando inclusive essa obra aqui de antropologia, né, que é uma obra interessante, que dá uma visão geral. Mas aqui eu fiz uma anotação há muitos anos, quando eu estava estudando esse assunto, e eu baseado então nos estudos dos antropólogos e tal, só para a gente poder posicionar aqui alguma coisa, retomar um pouco aquela ideia dos prazeres sonoros humanos desde os seus primórdios, né? Aí você tem que encontrar onde é que está o humano, mas onde começam os humanos, né? Que eu questiono lá atrás, nos programas anteriores. Mas tem aqui uma divisão que a gente poderia considerar que é o Pleistoceno, que pega de 2 milhões a 10 mil anos, vem desde 2 milhões até 10 mil anos, e dentro desses períodos os antropólogos, né, arqueólogos, enfim, a antropologia como um todo, a antropologia é dividida em 5 setores e tudo mais. A antropologia dividiu da seguinte maneira: tem o período paleolítico, que divide em três períodos, que é o paleolítico inferior, paleolítico médio e superior. O inferior vai de 500 mil a 150 mil anos, o médio de 150 mil a 40 mil, o paleolítico superior de 40 mil a 12 mil, que é a era do Homo sapiens, que seria a era dos humanos, né? O resto seria tudo pré-humano. A era que eles consideram civilizatória já é do Mesolítico para cá, que é de 12 mil anos para cá. O Mesolítico pega de 12 mil a 10 mil, o Neolítico de 10 mil a 4.500 e o Calcolítico de 4.500 a 3.000. Cada um desses períodos é classificado segundo as disposições e descobertas e também artefatos e criações dos humanos, e como os humanos se relacionavam com os utensílios e tudo mais, né? E a própria forma de sobrevivência. Nessa obra aqui do Roland de Candolle, que é a História Universal da Música, ele pontua exatamente o Paleolítico, e eu queria exatamente ler sobre isso, sobre o Paleolítico. Ele a despeito do Paleolítico, porque ele está em busca das origens, né? Que aliás é um programa meu que já foi colocado nesses termos. A música nasceu quando combinações criadoras, associações novas realizadas num indivíduo puderam, quando transmitidas a outros, não perecer mais com ele. Essa é uma citação de
de um outro autor que o Rollet de Candé, autor desse livro, cita, né? Citação da citação. Se, como alguns acreditam, se produziu de fato uma ruptura, guerra, genocídio e tal, entre o homem de Neandertal, que todo mundo sabe que Neandertal antecede o Homo sapiens, não, Homo sapiens seríamos nós, né? Essa fase aí, conforme eu já falei um pouco atrás ali. As tradições Neandertal que desaparece bruscamente e o Homo sapiens, as tradições musicais do primeiro, né, que é o Neandertal, talvez não tenham sido transmitidas ao segundo e deveríamos buscar as origens de nossas civilizações musicais históricas no Homo sapiens, esse ancestral próximo que apareceu há cerca de 50 mil anos. É provável que a emergência de um Homo musicus, se tem Homo musicus é meio arbitrário aí, tá certo? Então o Homo musicus se tenha produzido pouco antes, coincidido com importantes remanejamentos da parte anterior do cérebro. Mais adiante, ele vai colocar uma questão que interessa muito aqui para nós, que ela fica no campo da hipótese, ao mesmo tempo com algum rigor científico. Ele vai dizer: nenhum dado científico permite estabelecer, nem mesmo aproximadamente, a ordem de aparecimento dos fenômenos musicais. Pode-se apenas imaginar uma sucessão hipotética de etapas evolutivas como a seguinte. Aí ele vai colocar 5 etapas, que eu vou citar aqui. Uma primeira etapa: organização rítmica rudimentar, por batidas com bastões, percussão no corpo, né, objetos sacudidos e tal. Uma segunda etapa: imitação dos ritmos ou dos ruídos da natureza, pela boca e pela laringe. O grito também é uma válvula de escape de sensações, emoções primárias e tal. Só queria lembrar aqui que eu já citei em programas anteriores, de outros autores, que tem provas no arcabouço esqueletal de que o canto já está nos pré-humanos desde 500 mil anos, né? Então, existem contradições de informações, sim, né? Estamos abertos às informações, né? Ainda que elas sejam contraditórias. Como eu já disse aqui, eu não estou buscando fechar nenhuma informação, fechar uma tese. Não é isso. Nós estamos buscando informações, colocando as informações na mesa, vamos aprender. Aqui é mais ou menos aquela ideia do zen budismo, né? Não há meta a alcançar, a gente está estudando para tentar entender as coisas, porque esse é o estudo honesto, é a maneira como eu vejo. Mas um terceiro item que ele vai dizer, né, nesse processo que eu estava falando, de aprimoramento, né, das fases, né, as possíveis fases dos humanos. Na terceira fase ele diz que a emoção ou a intenção expressiva provoca variações na altura e no timbre da voz. E o homem procura cultivá-las, e a voz se adapta progressivamente às variações voluntárias. Um homo musicus. O homo musicus aqui está sendo arbitrário, né? Porque parte do princípio, até no programa 5, 6, quando eu entrevistei Paulo Tiné, nós citamos Victor Zuckerkandl, ele tem essa tese de que todos os humanos são músicos, né? Não se trata de saber tocar o instrumento ou não, nós produzimos sons o tempo todo. Enfim, um quarto estágio, o Rollet de Candé, então, nessas 5 etapas, conforme eu estava dizendo, voltando, uma quarta etapa seria a fabricação de objetos sonoros, mais bem diferenciados, mais eficazes, capazes de expressão artística e de imitação dos ruídos da natureza. Essa imitação pode ter um caráter mágico. Assim, em nossos dias, certos pigmeus imitam a chuva nos tambores para fazê-la cair. Ao cabo de uma lenta adaptação encefálica e muscular, o homem torna-se apto a falar, domínio da linguagem abstrata. Só para lembrar, os neurolinguistas dizem que a fala deve ter surgido por volta de 100 mil anos. Tá? Então ele terá a ideia genial de associar a expressão vocal à expressão instrumental, cujo parentesco, a princípio, não adivinhará. O Homo sapiens adquire uma consciência musical por volta de 40 mil anos atrás. Um quinto estágio seria sob a pressão das sociedades de informação, que é um assunto que eu quero desenvolver bastante aqui dentro dessa série, né? Mostrar como a música, né? Música, vida social, vida política, vida econômica, está tudo interligado. Se não me engano, é no Poder Oculto da Música, do David Taime, que eu já citei essa obra. Se não me engano, é nessa obra que ele faz uma citação sobre a antiguidade, quando um rei de uma província chinesa mandava o músico dele ouvir a música da outra província,
e ele voltava tocando aquela música exatamente para que o rei soubesse como é que está a situação política e econômica lá através da música. Era uma leitura que se fazia. Eu não sei se isso é uma fábula, mas de toda forma está citado aí nos anais da historiografia musical. Então ele vai dizer que sob essa pressão, né, das sociedades de informação, os fenômenos sonoros provocados se organizam de maneira sistemática. O canto se distingue, então, claramente da linguagem falada. A dança e a música instrumental de expressão gestual sonorizada. A consciência do futuro proporciona às ações humanas um caráter prospectivo e refletido. Nascimento das primeiras civilizações musicais. Eu já citei ali naquelas divisões ali das fases antropológicas da vida humana, né? Nada prova, por exemplo, que a música vocal tenha precedido ou seguido a música instrumental. Bom, daí ele vai fazer uma dissertação sobre essas questões que eu não quero tocar agora, eu posso voltar até mais tarde. Uma citação que eu quero fazer aqui, que inclusive eu já citei esta obra, este homem aqui, Eudes Menuhin, é autor dessa obra, A Música do Homem. Eudes Menuhin, para quem não sabe, ele foi um dos maiores violinistas do século XX, uma espécie de Paganini do século XX. Mas era um homem culto, que estudava, não era só um músico que tocava bem o instrumento, ele era um homem culto. O Eudes Menuhin, ele cita aqui: o homem é uma criatura da terra, e o ar com que enche seus pulmões é portador de sons animais. Os animais fazem ruídos que dizem: eu estou aqui, eu sou eu, tal. Com estes sons atraem-se para o acasalamento, aterrorizam inimigos, lideram rebanhos e paralisam a presa em sua corrida. Previnem seus semelhantes do perigo e se consolam mutuamente no sofrimento. Uma frase importante aqui que ele coloca: a voz é uma das ferramentas básicas da autopreservação. Segundo os estudiosos desse assunto, dessa área, eles sabem que a fala surge como uma espécie de autodefesa. A fala é autodefesa, porque através da fala você consegue controlar o outro, né? Que daí, ao longo da história, muito mais tarde, né, vai chegar na retórica, na dialética e tudo mais, essa coisa toda, né, que os gregos desenvolveram bem, né, que a retórica, a dialética, obviamente é mais antiga que os gregos, mas foram os gregos que, para nossa cultura, né. O problema são as documentações, né. Enfim, eu queria citar aqui um outro autor, que é Música, Breve História, Edson Frederico, um maestro brasileiro, fez uma obra muito bacaninha, muito legalzinha, por isso que eu quero citá-lo. E ele faz uma breve divisão aqui do seguinte, ele faz o seguinte: então vamos reconstruir a pré-história da música a partir dos seguintes conhecimentos. Povos primitivos, povos de cultura média, né, que são os caçadores, agricultores primários, pastores, papapá, né, e povos de alta cultura, China, Índia, Egito, tal, isso já é 4.000 a 1.000 anos antes de Cristo. E os tempos históricos. O ritmo, para ele dizendo, o ritmo antecedeu o som, o homem primitivo descobriu a noção de compasso com o andar, correr, cavalgar e exercitar qualquer tarefa com movimentos repetitivos. Ele diz, o conceito dele, a origem da música foi sensorial e vocal. O sensório é a parte do cérebro que considera o centro comum de todas as sensações. Quando o sentimento e a emoção mexem com o sistema muscular, ele, estimulado pelo prazer ou pela alegria, produz uma contração do peito, da laringe e das cordas vocais. A voz acaba sendo um gesto, e a arte musical veio das exclamações que o homem primitivo usou como sinais. Nós voltaremos a esses assuntos depois, porque tem aquela história da teoria dos afetos, que é a nossa música no Ocidente, eu já citei isso antes, se desenvolveu como teoria dos afetos, aí tem toda uma relação com cultura, inclusive com a cultura cristã, e esse conceito é praticamente muito mais ocidental. Alguns aspectos desse estudo não pode ser generalizado para todas as civilizações, todas as culturas. Ele diz assim, a voz acaba sendo um gesto, né, a arte musical, conforme eu falei. A linguagem humana passou por várias etapas: movimento mímico, fonação onomatopeica, fonação reflexa emotiva, fonação articulada simples, fonação articulada composta. Dos gritos símbolos, o homem primitivo chegou até uma melodia propriamente dita.
Quando ele perdeu o contato diário com os animais, passou a ver diferenças entre os sons e descobriu as notas musicais. Acho que não foi tão simples assim. Eu quero voltar nisso depois, citando outros autores, por um outro viés de abordagem. Os animais só conheciam os sons, mas não conheciam as notas. O homem primitivo conheceu as notas, mas não conheceu a música. No conceito dele aqui, só o homem inteligente fez música. Ele diz que o homem de Neandertal, que é o Homo sapiens neanderthalensis, primo extinto do homem moderno, Homo sapiens sapiens, habitou a Terra entre 230 mil e 30 mil anos atrás. No museu alemão, perto de onde o primeiro fóssil da espécie foi descoberto, em Taustrasse, no vale de Neander, daí o nome Neandertal, 1856. Encontramos uma figura do homem neanderthalense, feita a partir do esqueleto de 50 mil anos de idade, descoberto na França, numa região da França. Ele desapareceu ao entrar em competição com o Homo sapiens, do qual descende a atual espécie humana. Muito bem. Mais adiante, ele vai citar o seguinte: como os instrumentos musicais foram surgindo, que eu já citei isso em programas anteriores, aliás, no programa anterior, Matemática e Organologia, as tribos dos primitivos entoavam um canto mágico, que quem o conhecia e ensinava para as outras gerações era um mago. Segundo os historiadores mais antigos, o canto mágico começou a existir entre os persas. Os pesquisadores mais modernos acham que ele surgiu no Egito e passou pelo povo judeu até chegar ao conhecimento dos gregos. Eu queria fazer uma observação aqui sobre o canto mágico. Se vocês puderem assistir o filme Os Camelos Também Choram, que é basicamente a história de uma camela que rejeita o filhote porque o filhote é albino, e aí os donos dessa camela, a moça lá da família, ela entoa um canto junto mais um músico que toca um violino, e a partir desse canto ela chora e adota o filhinho, adota o filhote. Bem, eu queria aqui fazer mais uma anotação do livro História Universal da Música, de Kurt Palin. Ele comenta: a música age sobre o indivíduo e a massa. Encontra-se não somente na história das revoluções, senão também nas psicoses de guerra. A música é nas mãos dos homens um feitiço. O seu efeito se estende desde o despertar dos mais nobres sentimentos até o desencadeamento dos mais baixos instintos, desde a concentração devotada até a perda da consciência que parece embriaguez, desde a veneração religiosa até a mais brutal sensualidade. Enfim, eu teria muitas outras citações, mas podemos recorrer a esses assuntos e voltar sempre a esses assuntos. Cada vez que eu retomo um dos assuntos que parece semelhante ao outro, eu retomo com outro tipo de abordagem. Então não tem repetição de assunto na realidade. Mesmo que eu repita o tema, mas eu faço uma nova abordagem. Cada um dos temas, cada programa que eu aqui desenvolvo, poderá levar a gente para um curso enorme. Seria de muitos programas, e muitas palestras e tudo mais. Então, muito obrigado por ter acompanhado, obrigado pela atenção, tudo de bom, até o próximo programa.